anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras, sem com isto nos gloriamos de coisas já realizadas em campo alheio. Amém. Então, tanto razões naturais como espirituais para esse tipo, era importante que cada apóstolo entendera isto, ou entendera seus limites, ou sua esfera de autoridade, e não excedera os limites señalados ou senhados do ministério. Era importante que eles entendessem, irmãos, até onde eles tinham autoridade para ministrar. Agora, pastor, por que você está ensinando isto? Porque é importante, irmãos, que nós também entendemos que nós, como filhos de Deus, temos, irmãos, um limite de autoridade. E muitas vezes encontramos problemas em nossas vidas, porque se fôssemos analisar mais de perto, estávamos, na verdade, tentando realizar autoridade espiritual fora da nossa esfera que Deus tinha colocado para nós. Precisamos, irmãos, entender até onde vai minha autoridade. Quando você entra na minha casa, ali você não tem autoridade. Você está sobre minha autoridade. Um centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, diga a palavra, dê o comando. Senhor, eu tenho um servo que está doente. Senhor, você não precisa ir lá, porque eu entendo o que é autoridade. Você tem domínio, você tem autoridade, Senhor, e simplesmente dê a ordem, porque eu também sou um homem sob autoridade, amém, e tenho homens que estão sob minha autoridade, amém, eu entendo isso. Então, Senhor, apenas dê o comando. Esse homem, Jesus olhou para esse homem e disse: não tenho encontrado fé tão grande em Israel, porque esse homem estava entendendo entendia seus limites de autoridade, mas entendia também que Jesus, Deus manifestado em carne, tinha autoridade para apenas dar o comando, e que este homem podia, ou o seu servo, podia ser salvo, podia ser curado. Por exemplo, a esfera do ministério de Paulo era para o mundo gentil, lá de Pedro era o mundo judeu. E é interessante considerar que nombra Matias como aquele que vai substituir a Judas neste mesmo foco de luz, amém? O entendimento que temos. Cada papel apostólico é preciso e necessário, amém? Para contribuir para o equilíbrio da autoridade apostólica. O que nós estamos buscando, irmãos, é equilíbrio dentro da nossa esfera apostólica. Em outras palavras, seu pastor realiza certa esfera de autoridade espiritual, mas quando ele chega na sua casa, amém, sua autoridade espiritual é limitado por você, porque naquele lugar, ali está a sua autoridade. Você pode conceder autoridade ao seu pastor, mas na mesma medida, Deus espera que você realize sua autoridade espiritual dentro do seu lar, para que aquelas pessoas que estão baixo sua autoridade também sejam influenciadas pelo poder de Deus que vai fluir através da sua vida, para que essas pessoas também podem ser tocadas e salvas, resgatadas, irmãos, do mundo, para servir ao Senhor. Isto para nós vem como grande revelação no país do Uruguai, porque muitos dos filhos dos nossos pastores hoje estão no mundo, pastor Cláudio.
não estão servindo ao Senhor, porque os pastores em tempos passados deixaram de realizar sua autoridade espiritual dentro dos seus lares. Irmão, como é importante que nós realizamos nossa autoridade espiritual. E eu vou, se tenho a oportunidade, vou mostrar como fazer aquilo. A autoridade, irmãos, é relacional. Isso quer dizer que nossa autoridade, irmãos, depende do nosso relacionamento com outras pessoas. Depende do relacionamento que nós temos com as pessoas. Então, quando nós falamos de autoridade espiritual, nós temos que ter em mente também que eu preciso exercer um relacionamento com certas pessoas dentro da minha esfera, territorial de autoridade, para que eu possa exercer a autoridade espiritual nas suas vidas. O que você está falando, pastor? Eu estou falando, irmãos, de que você não pode entrar no seu trabalho e levantar a sua voz e dizer: em nome de Jesus eu tomo autoridade neste lugar, amém, sobre essas pessoas, e começar a falar e a ditar coisas em suas vidas, porque eles não têm entendimento nenhum. Mas o que você pode fazer é o que disse o pastor Stark: de repente chegar 30 minutos antes que chega todo mundo, e caminhar silenciosamente dentro do seu trabalho e dizer: amém, eu tomo autoridade sobre este lugar em nome de Jesus. Eu tomo autoridade sobre todo espírito de mal, espírito de contenda, espírito de briga, espírito de imoralidade que permeia este lugar. Eu tomo autoridade sobre este lugar. Senhor, eu decreto sua paz aqui neste lugar. Eu decreto, Senhor, seu amor aqui neste lugar. Que seu amor possa fluir através da minha vida, que sua paz possa fluir através da minha vida. E quando chega o pessoal, amém, você começa através de amizade, amém, você começa a curtir um relacionamento com eles, e aos pouquinhos você vai ganhando espaço, você vai ganhando autoridade, amém, nas suas vidas, amém. E daqui a pouco eles estão falando com você: olha, eu preciso um conselho, vem sentar comigo e me fala como eu posso fazer isso, como posso fazer aquilo, amém. Como é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque Deus começa a aumentar o seu lugar de autoridade onde você está. A mesma coisa na igreja. De repente queremos realizar autoridade dentro da igreja em lugares onde nós ainda não temos ganhado confiança, ou não temos ganhado, irmãos, autoridade para exercer essa função. É relacional. Também a autoridade é regional. E já falamos sobre isso, que Pedro foi a certos lugares, regiões limitadas. A região de Paulo foi muito mais amplo do que de Pedro. Mas se nós observássemos e tivéssemos o tempo para observar, nós vamos ver que dentro da palavra de Deus, Paulo, se refere a Tiago e a Pedro como os super apóstolos, como os grandes apóstolos. Mas, sem dúvida, a área territorial de Paulo foi muito mais grande que de Tiago e que de Paulo. Então, mas mesmo assim, cada um respeitando um ao outro, na medida em que contribuía, irmãos, para um equilíbrio apostólico. Amém? Muito bem. Então, resumindo rapidamente, tem limites de apostolado. O apostolado tem alcance através da autoridade. E essa autoridade depende do relacionamento que temos com pessoas. E também existe a autoridade regional, ou seja, de uma certa região, demarcação. Agora eu dei isso como uma introdução. Quero levar você agora para outro aspecto.
E quero falar mais sobre exercendo nossa autoridade espiritual. Exercendo nossa autoridade espiritual. Já lemos no livro de Lucas e voltamos para o livro de Lucas. Pastor Stark leu o livro de Lucas capítulo 10. Lucas 10. Abra comigo sua Bíblia. Versículo 1. E diz assim: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, se o Senhor estava para ir para certos lugares, e ele chamou, além dos 12, ele chamou 70 discípulos, além dos 12, chamou 70 discípulos para que eles também fossem para outras regiões e preparassem as cidades para receber o ministério de Jesus. Amém? Então, eles foram e voltaram com grandes revelações e grandes notícias. Jesus enviou 70 discípulos, além dos 12 discípulos que já havia enviado. Quero que você observe a palavra designado. Diz, ele designou. Amém. Olha a palavra designado. Quer dizer mostrar. Ou mostrar com claridade. Significa também designar, ou levantar, ou expor a uma posição ou serviço. Se usa no sentido dos 70 discípulos em Lucas 10. E para o significado mais preciso, quer dizer